Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Renato Pedrosa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Pedro Paulo. Prazer é meu. O professor Renato Pedrosa, ele tem uma formação bastante sui generis, porque engenheiro pelo ITA, ele depois chegou no campo da matemática, fez o seu doutoramento em Berkeley, na Califórnia, foi professor durante muitos anos do Instituto de Matemática, hoje está no Departamento de Ciência Política e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, foi coordenador do vestibular da Unicamp e atualmente ele coordena no Centro de Estudos Avançados da Unicamp um grupo de pesquisa e de estudo exatamente sobre o tema da nossa conversa de hoje, que é o ensino superior. E hoje nós vamos então tratar dos desafios do desenvolvimento do ensino superior público no Estado de São Paulo, que é um dos objetos de trabalho do professor Renato. Então, a primeira questão que gostaria de perguntar é como é que nós podemos definir o ensino superior público no Estado de São Paulo? Olha, o ensino público em São Paulo, o ensino superior, ele tem duas características bem claras. Primeiro, ele tem um forte sistema estadual de universidades de pesquisa, orientadas para pesquisa, que são as três universidades estaduais, USP, Unicamp e Unesp. Existe um crescente grupo de instituições federais, né? O mais antigo, a gente poderia dizer, originalmente seria o ITA, né? Que o ITA é de 1950, uma instituição federal. Mas depois nós tivemos a criação da Unesp, da UFSCar, né? Que é uma universidade dedicada à área de engenharia, mas tem outras áreas, hoje já tem também a área de saúde. E a Unifesp, que era a Escola Paulista de Medicina, conhecida como Escola Paulista de Medicina, foi federalizada e hoje também está deixando de ser uma universidade, uma instituição dedicada à saúde, ela é dedicada a todas as áreas. Depois dessas principais, tem a Federal do ABC, que é uma instituição mais recente, né? É de 2006. Tem 6 anos que ela começou a funcionar, tem umas características interessantes. Mas ainda o grosso dos matriculados em graduação e pós-graduação no Estado de São Paulo, no setor público, estão nas 3 estaduais. Além disso, é importante a gente mencionar o grupo das faculdades de tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs, que já respondem por cerca de 60 mil matrículas. Né? No contexto geral de... Eles estão em todo o Estado, em praticamente todos os municípios de médio e grande porte do Estado de São Paulo há uma FATEC. Essas faculdades, elas têm os cursos de tecnologia, voltados chamados tecnólogos, né? Mas hoje essa denominação não caracteriza bem o que é feito ali, porque há a formação na área de serviços, a formação na área de saúde, mas ainda há essa nomenclatura, que é uma coisa um pouco antiga, acho que deveria ser mudada, que são os cursos mais voltados para atividades profissionais, mais diretamente para um certo grupo de atividades profissionais, e, em geral, relacionadas com a área, a região onde está a faculdade instalada. Né? Então, esses são os 3 setores, a gente poderia chamar as 3 universidades estaduais, as faculdades de tecnologia e as universidades, os institutos federais, que estão crescendo atualmente em termos de matrículas, mas ainda respondem por cerca de, não chega a 10% de todas as matrículas públicas no Estado de São Paulo. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso, que São Paulo é um dos estados que tem menor participação relativa do setor federal. Quer dizer, há uma diferença em relação aos outros estados da federação. Há muitos estados, né, não são todos, mas alguns estados têm um peso enorme no sistema federal. Rio Grande do Sul, praticamente o sistema é quase todo federal. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Esses 3 têm a maioria das instituições federais brasileiras, em termos de volume de matrículas, etc. Né? Mas você tem instituições federais aí espalhadas praticamente em todos os estados, mas com participação menor. Em geral, tem uma federal nas capitais. Alguns estados, como a Bahia, tem havido expansão. Há polos, há alguns campi sendo formados a partir das federais existentes, né? Mas no estado de São Paulo, o sistema federal é relativamente pequeno, comparado com tanto o peso de São Paulo em termos de população, como o peso de São Paulo na própria educação superior. Só dar um número de referência, né? São Paulo hoje responde por cerca de 28% das matrículas do ensino superior do Brasil.
sendo que a população é mais ou menos 22% da população. Você está um pouco acima da média. Ou seja, ela está bem acima, São Paulo está bem acima, um dos estados que tem maior participação da população no ensino superior. A nossa taxa que chama assim, na idade certa, os jovens que estão matriculados no ensino superior é bem superior à média nacional. A gente está perto de 20% da população na idade certa matriculada no ensino superior e a média nacional é em torno de 15%. Né? Então, São Paulo tem realmente um sistema de ensino superior bastante diversificado, com grande peso no sistema privado. Então, essa é outra... nós temos algumas características no sistema público, né? O peso das 3 universidades estaduais que têm características de instituições com pós-graduação e pesquisa, um grupo pequeno de instituições federais, o grupo das faculdades de tecnologia. E o fato de que, basicamente, 85% dos nossos alunos que estão matriculados no ensino superior no estado de São Paulo estão no sistema privado. Então, a gente precisa olhar com cuidado o sistema privado para entender como que o sistema no estado de São Paulo ele se organiza. O sistema privado é muito importante no estado de São Paulo. Uma questão que, na sua primeira apresentação, me chama a atenção é o fato de que as universidades estaduais aqui têm uma função estratégica de importância, ao contrário do que se passa em outros estados que têm também instituições estaduais. Então, isso tem explicações históricas, seguramente. Mas, independente disso, independente do porquê chegamos a essa situação, a pergunta que eu te faria é o que esse peso das universidades estaduais no estado de São Paulo tem na medida em que foge de uma ordenação centralizada, que é o caso das federais. Não, o nosso sistema estadual, o que ele se diferencia muito em relação ao sistema federal importante é a autonomia. Né? A autonomia é central. As 3 universidades estaduais têm um estatuto de autonomia muito diferente do que quando se fala da autonomia das universidades federais. Nós temos praticamente liberdade quase que total na administração de recursos. Os recursos são vinculados à receita de imposto estadual, o ICMS. Né? Isso foi estabelecido em 1989 e as universidades estaduais já tinham, a USP e a Unicamp, a Unesp era mais nova, mas também já tinha essa característica, já tinham características distinguidas em termos de serem universidades com forte peso na pós-graduação, etc. Mas a mudança de situação, vamos dizer, institucional com o decreto da autonomia permitiu às universidades estaduais se programarem, e ao contrário do que muitos pensavam que talvez aquilo desse uma liberdade excessiva e as universidades passassem a desperdiçar dinheiro, porque aparentemente havia poucos, como a gente pode dizer assim, vínculos de o que a universidade deveria fazer, quer dizer, é muito interessante, foi dada autonomia com pouquíssimas restrições em termos do que a universidade deveria fazer nos próximos anos, né? E as universidades responderam de uma forma extremamente positiva. Um aumento enorme nas matrículas, mais do dobro do número de matrículas que havia naquela época na graduação, uma expansão vertiginosa na produção científica e na pós-graduação. Então isso é uma lição muito interessante, que as universidades conseguiram, dentro desse Estatuto da Autonomia, prestaram, vamos dizer, responderam ao Estatuto da Autonomia com muita responsabilidade e de uma forma que hoje elas ainda continuam sendo aquelas universidades no Brasil, apesar de todos os investimentos recentes no sistema federal, que se distinguem em todos os sentidos, seja na produção científica, na parte de qualidade da graduação, etc. E você crê que esse aspecto positivo da autonomia, ele possa ser replicado, por exemplo, no sistema federal em geral, e em particular no estado de São Paulo? Porque você citou aí, nós temos 3 universidades, 2 já muito tradicionais, que é a Universidade de São Carlos e a Universidade que hoje Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, temos universidades com o apoio da FAPESP, porque eles estão no estado de São Paulo. Quer dizer, sem a autonomia, essas universidades terão as condições de chegarem às posições que as estaduais chegaram? Olha, é possível, mas veja que nós estamos vendo agora, há uma crise no sistema federal, uma greve grande,
porque segue aquele modelo do funcionalismo público tradicional, de que o salário é determinado pelo governo central, há uma série de coisas, quer dizer, não se dá a instituição... As 3 universidades de São Paulo decidem o salário dos seus funcionários e docentes, decidem, e decidem os investimentos, e têm feito isso com muita responsabilidade. O dinheiro vem, há uma parte que é reservada para investimento e custeio, e há uma parte destinada a salário. Inclusive, as nossas universidades respondem pelos inativos, de forma que tem um peso bastante grande, inclusive pelos inativos. Quer dizer, não é uma coisa que custa além do sistema para o Estado. Nós respondemos, praticamente há algumas mudanças em curso, mas nós respondemos também pelos inativos, então seriam os aposentados. Então, um modelo que é difícil talvez de organizar a nível nacional, ele poderia ser implementado talvez por um grupo, um subgrupo das federais que estão mais maduras, que têm pós-graduação já em bom nível, e nesse caso tanto a Federal de São Carlos quanto a Unifesp se enquadrariam, e essas universidades poderiam ter um orçamento, digamos, pré-determinado, em termos de receitas, o governo federal poderia, quer dizer, é uma coisa a ser discutida, e que daria a essas instituições a liberdade de se organizar e continuar, né, progredindo num sentido organizado segundo esse modelo. Que eu imagino que algumas das universidades federais estão próximas, em termos de missão, de constituição do seu corpo docente, da Unicamp, da Unesp e da USP. Então, é possível fazer isso. Não, talvez não para uma universidade que está começando, e que hoje tem várias federais, ou que está se expandindo muito e que precisa. Mas a Federal de Minas, Federal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Pernambuco, Federal de São Carlos, a própria Unifesp, quer dizer, essas instituições são Santa Catarina, são universidades maduras, instituições já poderiam ter um estatuto diferenciado. Agora, você acha que esse desafio poderia ser... Quer dizer, há uma questão aí política que seria que teria que dividir, teria que separar as universidades federais em categorias. Então, essa é a dificuldade política, digamos, né, que o governo federal, e mesmo aqui em São Paulo nós temos, como tem no sistema federal, os institutos dedicados à educação tecnológica, os IFET chamados, né, e as universidades. Em São Paulo nós temos as universidades e as FATECs. Né? O sistema aqui, ele está organizado de uma certa forma que há uma certa homogeneidade nessas 3 instituições, né? As 3 universidades, o que não ocorre no sistema federal. Quer dizer, no sistema federal você tem uma universidade como a Federal de Minas, a Federal do Rio de Janeiro, que tem um patamar Federal do Rio Grande do Sul, na qualidade da pesquisa, na pós-graduação, etc., que caracterizam essas universidades como universidades maduras, já com essa característica, e elas poderiam ter esse estatuto. Agora, se você pega uma universidade federal do Mato Grosso do Sul, uma universidade federal do interior do sul da Bahia, ou do interior do Recôncavo, etc., são universidades novas, realmente aí você teria que tomar um certo cuidado, né, no sentido de... Politicamente, eu acho que se você criar um mecanismo que as instituições que vão chegando num certo patamar, elas adquirem esse status de autonomia, você poderia fazer. Teria que deixar bem claro, ó, vocês têm que chegar neste nível. Então nós vamos dar condições para vocês chegarem nesse nível. Agora, é um processo lento. Nós estamos vendo, por exemplo, que há dificuldade de contratar professores qualificados nas universidades federais. Há muitas vagas para professores. Nós não temos doutores formados em número suficiente para ocupar todas essas vagas. Aí eu pergunto uma questão, professor, que é a seguinte, esse exemplo que o professor acabou de dar de falta de doutores, que também foi isso que foi um pouco noticiado nessa linha, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que se formos olhar os dados, é porque pessoas que foram reprovadas, candidatos reprovados. Então, a pergunta que eu faço... E tem poucos candidatos já, e aqueles que aparecem ainda são reprovados. Isso, então, aí a pergunta que se faz que eu faria, o nosso sistema, que está muito centrado numa pós-graduação forte, mas, ao mesmo tempo, em que medida também os nossos doutores, os nossos mestres doutores, estão realmente capacitados para as exigências? Olha, a gente tem que olhar isso sempre em números grandes. Se você olhar... É óbvio que deve haver programas e deve haver alunos, estudantes de pós-graduação que estão terminando seu doutorado, que não estariam talvez naquele nível ideal de uma pessoa com autonomia para começar
um programa de pós-graduação, ser professor, né, de pesquisa. Então, você precisa ter, além da contratação, né, programas de pós-doutoramento eficientes, quer dizer, ter uma política de fazer um pós-doutoramento que a pessoa já imediatamente. E aí entra um outro ponto da nossa carreira. E aliás, isso afeta também a Unicamp, a USP e a Unesp. Quer dizer, o concurso público é um mecanismo que não é bem adaptado. Não é, infelizmente, isso deveria ser repensado. Nós temos que repensar a estrutura institucional de como se dá a carreira acadêmica. Quer dizer, se você faz um concurso, uma pessoa jovem, que está começando, que produziu muito pouco, ela faz um concurso público, se estabiliza. Quer dizer, qual é o incentivo realmente? E dado que nós estamos vendo que não há tantas pessoas disponíveis, não há uma facilidade de você contratar outras pessoas, uma vez estabelecido o estatuto da estabilidade, você não tem mais mecanismo para renovar os quadros, e isso introduz um modelo que não é muito bom, principalmente num sistema de expansão, porque você vai contratar pessoas que talvez não estejam, ou que talvez nunca venham estar prontas para serem pesquisadores, seriam pessoas que passariam pelo sistema. Há uma quantidade enorme de universidades e faculdades privadas que poderiam assumir. Essas pessoas talvez sejam bons professores, estão bem formados para dar aula, mas não são pesquisadores efetivos. Não vão ser pessoas para trabalhar numa universidade como a Unicamp ou como a Federal de Minas Gerais. Então, o que acontece? Você contrata isso no sistema federal, a pessoa se estabiliza e nunca mais sai do sistema. E ela talvez nunca produza, ela vai seguir aquela cadeira horizontal sem um dia desenvolver realmente uma pesquisa efetiva. Você que tem uma grande experiência internacional, como o sistema poderia ser melhorado? Os modelos de contratação de professor nos países onde as coisas funcionam, eu acho que um pouco melhor nesse sentido, é que você possibilita que a instituição contrate a pessoa e tem um período, né? Já essa contratação é feita o que eles chamam numa carreira que tem como objetivo a estabilidade, mas não no início. Ela tem um tempo. Ela passa por um período, vamos dizer, probatório. Isso mais pode ser longo, 3, 4, 5, 6 anos. Em geral, é o tempo suficiente para a pessoa demonstrar se ela é capaz ou não de produzir pesquisa, de colaborar efetivamente com a pós-graduação, etc. Passado esse período, é feita uma análise, uma avaliação, em geral é uma comissão, como se fosse uma banca, aí sim, é a banca de estabilização. E essa banca, aí é que está, precisa ser claro e sério que aquilo ali não é simplesmente um carimbo no que aconteceu antes, é simplesmente carimbar e estabilizar a pessoa. Ela é realmente um período probatório. O que acontece no Brasil? É que algumas instituições tentaram isso, a própria Unicamp tinha isso, mas pela competição com outras instituições que não têm esse formato, você acaba perdendo pessoas que dizem, eu prefiro ir para aquela que já é estável, inclusive no próprio estado de São Paulo. Então, a questão teria que ser um modelo mais geral. Porque eu ia dizer o seguinte, que justamente em países que têm mecanismos institucionais para que a pessoa, por exemplo, não possa progredir no mesmo local. Na Alemanha, por exemplo, você não pode progredir na mesma universidade onde você fez o seu grau. Então, isso obriga que você vá... A própria Unicamp, nós tivemos, o departamento original de matemática tinha uma política de não contratar alunos durante 10 anos ou mais, de não contratar os seus alunos de doutorado. Ele tinha que primeiro passar um estágio fora. Isso foi fundamental. Tanto é que o departamento de matemática da Unicamp tem um único grau 7 na CAPES. É o único departamento universitário, só tem mais uma instituição que tem grau 7. Foi um período de enorme esforço de trazer pessoas de fora, de que os nossos alunos passassem um tempo fora para depois poderem voltar. E isso valeu isso a não pena. Depende da própria instituição. Foi uma coisa feita internamente num departamento e que, numa época em que não havia necessidade de fazer concurso para cada entrada. Não havia. A gente tinha o modelo do professor, era um outro modelo que você contratava e 3 anos depois você confirmava ou não a posição da pessoa. Então, havia várias coisas, mas a Unicamp, gradativamente, eu acho que nós voltamos ao modelo do concurso. Mas aí por uma questão até legal. Porque há questões... Exato. Há uma questão da estrutura da carreira, do ingresso na carreira, e há a questão da competição com outras instituições que fazem o concurso logo na entrada e não tem período probatório nenhum.
Então, infelizmente, é o modelo do estatuto do funcionário público, do concurso público, que para certas carreiras pode ser muito bom, principalmente naquelas carreiras que tem muita competição e é centralizado, como carreira do judiciário, né? Mas não é apropriado para uma instituição em que você tem que ter os mecanismos de avaliação constante e que a carreira exige um certo tipo de atividade e de iniciativa da pessoa, que não é simplesmente seguir um percurso pré-estabelecido de fazer essa etapa, aquela etapa, e você vai indo e chega lá no fim da carreira, como é em outros setores do serviço público. A universidade é uma instituição em que a qualidade, vamos dizer, a capacidade da pessoa produzir ciência, conhecimento e cultura são fundamentais, né? É fundamental avaliar isso constantemente, etc. Isso não pode ser feito de uma forma num concurso público que você conta pontos, porque a pessoa tem esse título, aquele título, porque fez isso, fez aquilo. O que isso quer dizer? As pessoas às vezes nem sabem dar aula direito e você contrata a pessoa é incapaz de dar aula. Às vezes é um bom cientista e não capazes de dar aula, né? Você tem que ter esse aspecto também. Tem a pessoa que é capaz, porque isso é universidade, nós não somos um instituto de pesquisa que só faz pesquisa. Ali talvez possa ter uma pessoa que não tem nenhum interesse, nenhuma capacidade para dar aula. Mas aqui nós temos, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Então a gente teria que avaliar isso ao longo de um certo período, ver se a pessoa é capaz de fazer essas atividades de uma maneira bem feita, né? Professor Renato, queria agradecer muito, eu creio que o nosso público saiu realmente com uma informação muito mais aprofundada dos dilemas e das características do ensino superior e das questões atuais. Então, eu queria agradecer muito a sua disposição de estar conosco hoje. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado ao grupo de vocês aí pela oportunidade. E eu convido, então, a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.